Doutora Rosângela, que caso é esse? Então, essa é a história de uma garota chamada Átila, né, e como ela acabou inserida na cronologia, né, criminal aqui do estado de São Paulo. Tudo começou com um casal que entrou em contato com a polícia militar, os bombeiros, né, relatando o desaparecimento da afilhada. A história é que eles estavam na praia, já à noite, os três, e essa jovem deixou as coisas dela com o casal, que ficou na beira da praia, e ela entrou um pouco no mar. E o que eles alegam é que, de repente, houve um nevoeiro, né, que atrapalhou totalmente ali a visão, eles já não conseguiam mais visualizá-la, e ela desapareceu. O que nos trouxe verdadeiramente o caso foi quando nós analisamos o histórico do RDO, do Boletim de Ocorrência. Quando nós analisamos, quando veio para nossas mãos, nós vimos que o histórico estava muito dramático, ou seja, havia algo assim de poético no histórico. Foi quando nós chamamos o investigador, o nosso chefe, que é o Rogério, nós chamamos até a Simone, até para a gente analisar e até brincar um pouco, para você dar uma olhada nesse histórico. E ele disse, não, doutor, realmente está meio estranho isso daí. O que nós fizemos? Nós pedimos que chamasse a pessoa que foi até lá fazer o histórico do BO. Só que nem precisou, porque quando nós estávamos nos preparando para chamá-la, ela foi lá, porque ela não conseguiu liberar o corpo da menina, da Átila. Falou que para liberar o corpo tinha que ter uma relação de consanguinidade, e ela não tinha. E ela falou que era madrinha da menina, que os pais haviam abandonado, né, e nunca mais se ouviu falar dos pais. Nós fizemos o reconhecimento de corpo, normalmente, e ela foi liberar. Aí nós detectamos o local onde ela disse que a menina havia desaparecido. Ele estava andando aproximadamente 19h30 pela praia e daqui a pouco desceu uma névoa. Essa névoa envolveu a menina e quando eles olharam ela tinha desaparecido. O que nós fizemos? Nós fomos até o local. Só que o local era o único lugar do mundo que nós vimos que não havia possibilidade de ela andar, de ela espairecer. Primeiro que era um local totalmente isolado. Ou seja, aquilo foi um risco de vida muito grande contra assalto. Segundo, era um local acidentado, ou seja, tinha todas as características para você não praticar o teu exercício lá. E o que nos chamou mais atenção é que ela disse que a menina era do estado de Goiás. Goiás faz muito calor. O que levaria uma pessoa que ela foi encontrada de maiô, um dia de chuva, um dia de frio e no local daquele? No inverno. Foi que toda essa história triste da Átila começou com você? Foi o dia que você percebeu que a sua filha não estava respondendo? Minha filha, a gente morava em Aparecida de Goiânia e lá ela precisava de um serviço. Minha filha sempre trabalhou fora, estava precisando muito trabalhar. E ela colocou no Facebook, ela tinha acabado de formar em técnico de segurança do trabalho, e ela colocou no Facebook que estava precisando de serviço na área de técnico de segurança do trabalho. A gente tentou até impedir para que ela não fosse para São Paulo, mas infelizmente era um sonho, né, trabalhar na área que tinha acabado de formar, ganhar um salário bom. Ela disse que o sonho dela era fazer direito. E assim,
as ofertas eram muito, as propostas eram boas. Aparentemente, ela que não tinha malícia achava que estava tudo normal, porém a gente que é adulto, a gente que é pai, a gente que é mãe, a gente sabe quando as coisas não vai tomar um caminho muito bom, né? Assim que chegou em Itanhaém, ela falava comigo às vezes, tipo, 2 dias ela falava comigo, eu mandava uma mensagem insistente e ela falava comigo nesse primeiro mês. Esse primeiro mês, ela falava comigo, porém, assim, quando falava, alguém cochichava, dizendo que era para ela me falar. Eu falava, minha filha, alguém está falando que é para você me falar? Ela, não, mãe, é a televisão. Mas não era a televisão. Era alguém cochichando, dizendo que era para ela me falar. E aí ela parava um pouquinho e me respondia. E esse primeiro mês, quando foi o segundo mês, a minha filha já começou a falar comigo com a boca muito dura, assim, a língua, sabe quando a pessoa tá tentando falar e não está conseguindo? Já estava ficando sedada nessa época. E quando aí foi ficando cada dia mais distante de mim. Os meus filhos foram criados, como meu esposo é caminhoneiro, assim, nós fomos muito próximos. Então, o bom dia era essencial, o bem-ser, que eles sempre me deram bem-ser, era essencial todos os dias. Eu levantava cedo, deixava-os dormindo e ia para o trabalho. Mas assim que eu chegava no trabalho, dava um bom dia, eles me davam bem-ser, chegava, saía para a escola, eu pagava alguém para ir levar para a escola, mesmo já rapazinho, mocinha, por causa dos cuidados que a gente tinha. E ele sempre me ligava, falava, cheguei, estou bem. E, de repente, a minha filha já quase não falava mais comigo. Eu falava, gente, está acontecendo algo de errado. Não está bem, minha filha não está bem, minha filha não está bem. E aí, quando foi mais ou menos uns 3 meses, e nessa época nós tivemos uma perda financeira muito grande. Nós perdemos tudo que tinha em Aparecida de Goiânia. Meu marido fez umas gambiras e, infelizmente, perdeu tudo, né? Fomos para o Pará. E lá no Pará eu não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha condições de buscar minha filha. Eu não conseguia ajuda, auxílio para estar buscando. E, infelizmente, eu falando sempre, minha filha não está bem, minha filha não está bem. Mãe conhece, a mãe sente. E quando foi depois de um certo tempo, quase 3 meses, eu insistindo muito, eu falei assim, minha filha, você não chama, nunca me atendi em chamada de vídeo, só áudio. E você nunca atende a mamãe em chamada de vídeo, deixa a mamãe te ver, deixa a mãe ver como você está. Ela dizia assim, o meu celular deu problema, nunca me atendi em chamada de vídeo. Isso dia 28 de junho, que você parou de falar com ela, é isso? Dia 28 de junho, eu mandei uma mensagem, um áudio chorando. Eu falei assim, minha filha, eu não aguento mais, eu não te vejo, eu não te ouço mais, eu fico semanas sem falar com você, sem você falar comigo, eu mandando mensagem constante. Pelo amor de Deus, me manda uma foto. E aí me mandaram uma foto da minha filha magra. Minha filha foi para lá com uns 80 quilos, que ela era grande e gordinha. Quando eles me mandaram aquela foto da minha filha magra, ombro caído, e assim, acabado, cabelo acabado, e eu falei assim, minha filha, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Minha filha, você está presa, minha filha, eu vou dar um jeito, eu vou te buscar, eu vou ver se eu pego carona, eu vou dar um jeito de buscar, porque eu não aguento, você tá magrinha, você está detonada, o que fizeram com você? E aí eu mandei áudios insistindo e chorando. E aí nesse dia, quando foi 2 dias depois, eles mandaram uma foto dela maquiada. Só que todas as 2 fotos, a minha filha não sabia. Sabe quando a pessoa está olhando, não está sabendo nem que está tirando aquela foto? Aí mandaram uma foto toda maquiada, foi do dia 2. Dia 28 de junho teria sido um dos últimos dias que você falou com ela. Ela morre no dia 2 para o dia 3, né? Entre o dia 2 e o dia 3. Quando que vocês vêm para São Paulo buscar? Porque você continuou tentando contato com ela. O que te faz vir para São Paulo? Sim, quando foi dia 3, eu mandando mensagem insistente, e a pessoa aí me deu um joinha, dia 3, mais ou menos 2 horas da tarde, minha filha já estava morta. Só que nesse dia cancelou as redes sociais, bloqueou o Facebook, aquele Facebook que eu falava com ela.
E lá eu tinha uma amiga, e ela tinha um amigo em São Paulo. Ela falou assim, eu tenho um amigo que mora em São Paulo. E a gente, vamos ver se a gente consegue mandar um dinheiro para ele em Itanhanhém, que Itanhanhém é de São Paulo, capital, Itanhanhém é um pouquinho longe. E essa pessoa foi para a gente lá. Ficou uma semana em Itanhanhém, à procura da minha filha, para ver se encontrava, se tinha alguma pista. Aí ele falou assim, não, a senhora tem que vir. Ninguém nunca viu a sua filha por aqui. Nem mesmo os corpos de bombeiro, que eu fiz amizade com eles, ninguém nunca viu. E andando com as fotos, minha filha mostrando, né? E aí foi quando ele falou isso, aí a família me ajudaram financeiramente, que aí todo mundo já ficou desesperado. Até então, a família achava que era uma preocupação de mãe, né? Mas quando viu que ninguém tinha visto a minha filha, aí mandaram dinheiro e eu fui. Aí quando eu cheguei em Itanhanhém, eu fui na delegacia, não fazia ocorrência. Aí o delegado me ligou para outra delegacia e falou assim, não, a senhora vai para lá que eles vão estar esperando, o delegado vai estar esperando. Eu fazia depósito para minha filha toda segunda-feira de R$100, era o dinheiro que eu podia ajudar. E aí quando foi com um mês mais ou menos, a conta que ela mandava era outra cidade, eu não podia mais depositar porque eu tinha que pagar passagem, então os R$100 ia diminuir. Me mandaram a conta no nome da Simone, foi onde nós achamos o endereço dela, né? Aí eu vim com esse endereço, passei para o delegado, ele puxou vários papelzinhos do nome da Simone. Quando puxou o nome da minha filha, apareceu só uma fotinha no computador. Aí ele falou assim, olha, desce lá para baixo que daqui a pouco eu chamo a senhora. Aí 15 minutos me chamaram e me deram a pior notícia que uma mãe pode ter. A seguradora foi até a delegacia porque ela achou estranho uma menina tão nova, né, morrer acidentalmente tão pouco tempo depois de ter feito contratado um seguro, onde a beneficiária era a pessoa que supostamente madrinha, né, com quem ela vivia há um ano na versão da madrinha. E levantou uma suspeita realmente com relação à seguradora e foi a seguradora que acionou a delegacia num primeiro momento. Quem fez a liberação do corpo dela foi a Simone. Quem fez o pagamento, as despesas com o enterro foi a seguradora, porque ela acionou a seguradora, então ela nem teve despesa com o enterro da menina, né? E a família sequer teve oportunidade de se despedir de Átila. Era pensionista do pai, né? Ela recebia aproximadamente esse valor de R$3.000. E ela se identificava como sacerdotisa dessa seita, desse segmento, vamos fazer assim, religioso, né? Que eles adoram Lúcifer. Esse rapaz já tinha passagem por estelionato e o Sérgio era como se fosse vamos dizer assim, se a gente usar um parâmetro de comparação, como se fosse um pai de santo, vamos falar assim, não é? Um sacerdote. E ela era como se fosse uma sacerdotisa, como se fosse... Ela se identificou assim como uma pessoa que ela dava conselhos, ela dava sugestões, ela falava o que a pessoa tinha que fazer para alcançar isso, alcançar aquilo. Ele vivia agregado na cidadã e os dois viviam nesse mundo deles, né, de adoração a Lúcifer. A princípio, para a polícia, para as autoridades, ninguém desconfiou de nada. Chega numa delegacia de polícia um casal dizendo que a afilhada tinha desaparecido, né? Fazem uma ligação para o Copom, né? E eles são orientados a esperar, a aguardar. E no dia seguinte encontram o corpo de Átila, né? O corpo é encontrado a 10 quilômetros do local do desaparecimento. O corpo é encontrado e a Simone, a Ré Simone, ela vai até a delegacia e ela fala, não, eu sou madrinha dela, ela mora comigo há 1 ano, ela não tem contato com a família, né? E eu vim aqui registrar, fazer o reconhecimento, liberação do corpo e acabou. A princípio, tudo indica que é um crime, não é um crime, que é um acidente, né? Que foi um afogamento, que a morte foi acidental. E aí ficou
a versão dela, como não havia ninguém reclamando nada naquele momento, foi crível. Tanto que, num primeiro momento, ninguém desconfiou de nada, não foi aberto inquérito policial, nada. A primeira versão passou. Dia depois, chega de Aparecida de Goiânia a mãe de Átila, né? Para fazer o registro do boletim de ocorrência do desaparecimento das filhas. Já tinha sido feito um boletim de ocorrência lá em Aparecida de Goiânia, e quando o boletim de ocorrência vai ser lavrado, que se coloca o nome da menina no sistema, aparece lá, já tem um boletim de ocorrência em nome de Átila em Itanhaém, né? Que é o boletim de ocorrência do encontro do corpo. E aí, nesse momento, a pessoa que estava atendendo, o investigador de polícia que estava atendendo, a mãe dela, fala: a senhora pode sentar lá fora um pouquinho? Pede para a mãe sair, chama o delegado, e aí eles, né, falam: vamos ter que contar para a mãe, a filha dela não está desaparecida, a filha dela está morta. É aí que começa essa trama, né? É aí que eles descobriram que a Átila tinha, sim, morrido, tinha falecido, e que o corpo dela tinha sido encontrado no dia 3 de julho, ou seja, já fazia mais de 20 dias que a menina já tinha sido enterrada. Aí quando nós fomos, saiu o mandado, nós fomos cumprir o mandado na casa dela. Quando nós cumprimos o mandado, nós vimos lá que havia vários petrechos, né, de culto, e nós começamos a fazer a busca e apreensão. Nós vimos que havia várias itens, né, de cosméticos, várias coisas repetidas, coisinhas assim de material de mulher, né, braceletes, pulseirinha. Eu falei assim: o que é isso aqui? Eu falei: isso aqui que a gente vende, que a gente comercializa para ajudar. Foi quando nós começamos a pegar os extratos, as correspondências, e nós vimos que havia vários débitos em conta, R$100 e poucos, banco tal, 79 e pouco, banco tal. Ou seja, o que nós levamos a concluir de imediato que eram pagamentos de prestações ou então taxas, né? Foi feita o recolhimento de documentos, e existe uma carta escrita pelo Sérgio, aonde essa carta é datada do dia 17 de janeiro, né, antes de Átila sair de Aparecida de Goiânia, onde o Sérgio faz uma declaração, né, como se fosse a Átila Barbosa, falando que eu, Átila Barbosa, declaro para a seguradora que estou fazendo um seguro de vida beneficiando Simone, que ela naquele momento sequer conhecia pessoalmente, falou com ela 2 vezes, beneficiando Simone no seguro, justificando que ela estaria beneficiando Simone porque considerava ela como uma mãe, que ela já morava com ela há tempo. Átila sequer tinha saído de Aparecida de Goiânia, Átila sequer conhecia Simone nesse momento. Essa empresa que ela abriu o nome dela, que foi aberto pela moça, pela mulher, era uma produção de chocolates, era quase que uma mini indústria, chocolates que ali nós não vimos nada de chocolate, e comércio de material de beleza para a mulher, que justifica justamente cremes, essas coisinhas todas que a mulher usa, né? A Átila abre contas em vários bancos. Antes dela abrir essas contas de banco, e mesmo no decorrer disso, a Átila recebe dinheiro da mãe. Esse dinheiro é mandado na conta de Simone. Simone recebe dinheiro na conta dela, da mãe. E aí ela fala que não, eu não sabia que ela tinha contato com a mãe. Então como que ela recebia o dinheiro da mãe na própria conta dela? Né? A gente mostra aí que é uma mentira muito grande com relação a isso. E até nesse ponto, a gente fica assim surpreendido porque a Átila foi enterrada, foi tirado o direito da família de se despedir de Átila, e ela fala não, Simone fala não, a gente não sabia que ela tinha contato com a família. Mentira, sabiam sim, tanto que ela sabia que ela recebia dinheiro da mãe na conta dela, entendeu? Essa é uma segunda, eu acho que é uma segunda prova muito forte, né, que mostra que
Eles mentem em tudo, né? E como que eles conseguiram transformar a Átila numa vítima? A Átila era uma menina muito sofrida, né? Vivia no interior de Goiás, uma cidade pequena, com muita dificuldade, não só financeira, mas principalmente financeira. Era uma menina acima do peso, né? Que devia sofrer muito por causa disso. E, em razão disso, ela acabou se envolvendo, se interessando, achando que a vida dela ia melhorar se fizesse um pacto com Lúcifer. Segundo ela mesma, comentava com as amigas e as primas. E nisso, alguém acabou levando ela à página do Facebook dos réus, né? E ela então começou a conversar pelo Facebook, pelo Messenger, com os acusados, e acabou achando que se ela se deixasse lá, a cidade que ela morava em Goiás, no interior de Goiás, e viesse aqui para Itanhaém, na casa deles, ela, não sei se acreditava mesmo nesse pacto com Lúcifer, mas ela acreditava que a vida dela iria melhorar, por isso que ela veio até aqui. Então o que atrai ela aqui não é uma proposta de emprego, é um pacto com Lúcifer. Essa proposta de emprego era uma desculpa. E para os pais? Para os pais e familiares. A Átila já tinha tido acesso a esse tipo de religiosidade, vamos chamar assim? Ela já vinha buscando isso mesmo com outras pessoas lá em Goiás? Não, mas infelizmente lá no dia do júri tinha uma conversa dela com uma amiga dela, uma amiga de criança, não morava na mesma cidade, se viam somente em época de férias, porque ela é da cidade dos meus pais, e essa menina era muito incutida com essas coisas, sabe? Mas a Átila mudou algum jeito dela, alguma coisa que te chamasse a atenção de uma pessoa que estivesse indo em busca dessa seita, alguma coisa assim? Ou isso foi, a Átila não transpareceu nada? Não transpareceu nada, só eu achei que no final, assim, próximo a ela ir morar com eles, ela estava muito nervosa, muito agoniada. Mas não passava para a gente o motivo desse nervosismo, o motivo de estar assim agoniada. Segundo, era por causa das perdas financeiras, mas o comportamento mudou um pouco, sim, nesse sentido. Você sabe como que a Átila conheceu a Simone e o Sérgio? Como é que foi? Como que eles de lugares tão distantes se conheceram? Pois é. Ela colocou esse anúncio no Facebook, estava precisando de trabalhar na área de técnica de segurança do trabalho. E foi aonde eles mandaram uma solicitação para ela. O Sérgio mandou a solicitação para ela. E aí dizendo que um cunhado dele tinha uma transportadora em Itanhaém, e aí começaram aquela amizade. E até assim, os documentos, assim que ela viajou, eles pediram fotos dos documentos da gente, foi enviado foto assim, dos nossos documentos para eles. Infelizmente, tentaram tirar da minha filha tudo aquilo que eles
eles podiam, durante essa perda que o pai dela teve, a gente teve financeiramente, eles aproveitaram dessa oportunidade, aproveitaram que a minha filha estava chateada, porque 20 anos morando no mesmo lugar, nós fomos morar de aluguel, mudamos de setor, então assim, ela estava um pouco aborrecida, estava triste, então eles aproveitaram dessa oportunidade para poder fazer esse convite, para poder mudar a cabeça dela totalmente em termos de ir embora de casa e morar com eles. E o pai dela até chegou nela, ajoelhou nos pés dela e pediu: filha, se você está indo por causa das perdas financeiras que o papai teve, por causa das coisas que aconteceram, pelo amor de Deus, perdoa o papai, mas não sai daqui porque eu não tenho dinheiro para te buscar. Mas infelizmente não deu certo. Eles já haviam feito um apólice seguro de vida, minha filha estava lá dentro de casa ainda. Então, assim, ela precisava ir. Tem uma conversa dela com o Sérgio, e ele fala bem assim: se você não vir essa conversa, eu não vi porque eu não mexia nas redes sociais, né? Mas ele fala assim: se você não vir, a sua mãe vai pagar com a vida. Então, assim, ela já foi através de chantagem. Eles queriam dinheiro. O Lúcifer para eles era periférico. O principal era o ganho, né? Eles fizeram vários seguros de vida em nome da Átila, da vítima, todos como único beneficiário, em caso de morte acidental, a Simone, né? E eles sempre apresentavam explicações que não faziam sentido, né? Que ela, por que uma menina chegou aqui com 19, logo que chegou fez 20 anos, né? Menina jovem, no interior, faria 5 seguros de vida, 4 seguros de vida em valores altos, né? Somados os valores das indenizações em caso de morte acidental, daria mais de R$500 mil, né? Por que uma menina faria tantos seguros de vida e deixaria como única beneficiária uma mulher que ela sequer conhecia até então? Ela tendo irmão, tendo pais, por que vai nomear? Isso já chamou atenção desde o início das seguradoras, e eles acabaram combinando, arquitetando esse plano macabro. Envolveu Lúcifer, mas eu repito, o amor deles não era Lúcifer, a adoração era o dinheiro mesmo. Na realidade, essa jovem se interessou por esse casal e não havia proposta de emprego nenhum. O que havia na realidade era um casal de golpistas, né, estelionatários, que criaram uma forma de atrair possíveis vítimas. O que eles utilizaram? Porque o estelionatário está sempre pensando a respeito disso, né? E qual é a matemática nisso? Eu ofereço algo, né, que tenha um retorno vantajoso. E as pessoas se deixam levar por isso. Olha, eu vou obter uma vantagem, seja ela qual for, mas eu vou obter uma vantagem, pode não ser muito lícita, mas vai ser rápido e vai resolver a minha situação. E é uma isca perfeita, Beto. Contanto que nós temos tantos e tantos estelionatários com os golpes mais absurdos, desde do Tinder até o indivíduo que se diz, né, praticante de uma seita luciferiana, né? E o que oferece essa seita? Em geral, é um retorno rápido. Então, eu preciso resolver minha vida afetiva com alguém, eu preciso resolver minha vida econômica, financeira, né? E sempre o que se oferece é uma resposta muito rápida, né? E nós temos pessoas que se deixam levar por isso. Nem todas, mas o estelionatário, ele é muito paciente, né? Ele tem muito tempo para pensar e ele joga a isca e fica esperando, né? Então ele vai ter vários contatos, as pessoas vão perceber, a maioria delas fala: opa, isso aqui é fria. Outra, esses indivíduos não sabem nada a respeito dessa seita. Isso é engodo, né? Nós temos aí na nossa cronologia aqui, criminal no país, esse interesse absurdo que as pessoas têm por essas seitas, magia negra, satanistas, luciferistas, né? Uma série de coisas que as pessoas não sabem bem como é, mas se interessam, tanto por esse lado obscuro do ser humano, né, e até da religião, a Bíblia, de Satã, as pessoas se interessam muito por isso, como pelo resultado rápido que é oferecido. Então, ela se deixou levar por isso, não percebeu, na verdade, que eram os golpistas que
que na realidade, né, não eram nem praticantes dessas seitas, mal sabiam do que se tratava, né, a seita dos luciferistas, dos satanistas, da magia negra. Eles nem sabem direito. E a gente vê que é uma coisa muito precária. E ela expõe esse interesse dela por esse lado mais obscuro, né, das religiões e das seitas. E ela passa também, né, o quanto ela acredita nisso. Contanto que ela sai, né, da cidade dela, vem para uma cidade totalmente desconhecida, para se encontrar com pessoas desconhecidas. Porque pelo Facebook, o que você conhece dessas pessoas? Né, foi uma grande aventura, mas ela veio com muita certeza para isso. A isca deles já era, faça parte da nossa seita luciferiana, é isso? Sim, a isca é essa, para que você consiga aquilo que você quer. Muito provavelmente pela história que a gente observou aqui do caso, né, era a estabilidade financeira. Ter as coisas que ela queria, os objetos, né, ter carro, ter possibilidade de frequentar festas, de morar num lugar melhor, de se vestir de maneira melhor. Isso aí é um chamariz muito grande, né, para os jovens, né, porque a nossa sociedade é muito consumista, o consumo é estimulado. Então você compra um celular, daqui a pouco você já quer no próximo ano mudar, porque aquilo já não está legal, é a televisão melhor, é TV a cabo que eu quero, né, é o carro, é as roupas de marca que eu tenho que ter. Então tem uma parcela, né, de pessoas que são muito suscetíveis a esses apelos. E quer imediatamente. E quer imediatamente. Esse é um detalhe interessante de seitas, né, luciferianas, satanistas, que oferecem, né, esse tipo de barganha. Olha, você vai ter a sua parcela de sacrifício, mas a resposta vem muito rápida. E quem que não quer uma resposta tão rápida assim? Seja para resolver uma relação amorosa, que se procura muito, né, ou uma situação financeira. E as pessoas acabam passando por cima de uma série de valores, de situações, fecham os olhos para coisas óbvias, né, focando nisso, querendo acreditar também que isso vai ocorrer. Né? Nós pedimos a quebra de sigilo dos telefones, quebra de sigilo do notebook, foi quando nós tivemos acesso ao serviço de meteorologia. Várias vezes ela consultou, ela queria que houvesse uma maré de retorno. Naquele dia houve uma maré de retorno. O que é maré de retorno? Quando uma coisa é levada para o mar, quanto tempo demora para o mar devolver? Então, essa pesquisa foi feita. Qual o interesse deles em saber quanto tempo demoraria? Né? É muita coincidência. Por que eles queriam a maré de retorno? Eu imagino que eles queriam saber quanto tempo demoraria para o corpo da Átila ser encontrado. Porque eles precisavam de um corpo. Eles precisavam do corpo, porque sem o corpo não conseguem lavrar o boletim de ocorrência, não conseguem fazer o atestado de óbito, e sem o atestado de óbito eles não recebem o seguro. Então eles precisam sim do corpo da Átila. É a materialidade para o seguro. Sem o atestado de óbito, precisa mover uma ação judicial de desaparecimento, aí existe um prazo, né, e em havendo uma fundada risco dela ter realmente morrido afogada, mas aí a gente está falando de ação judicial, a gente está falando de anos para que se comprove que, de fato, ela teria morrido. E eles não queriam, eles queriam o dinheiro imediato. Tanto que, dias depois do aparecimento do corpo, do registro do óbito, ela faz a comunicação do sinistro para o seguro, para acionar o seguro, que é aí que levanta uma luz de alerta para a seguradora. Suas últimas conversas com a Átila foram todas só por texto? Você não chegou a falar com ela? Chegou, não? Não, só por digital mesmo. Na verdade, no início, uns 2 meses, falava por áudio, depois foi só por texto. E você sentia que já não era ela escrevendo? Sim, principalmente quando abriu o segundo Facebook. Não era ela, a forma de conversar não era ela. Porque toda vez que ela dirigia a mim, ela falava, benção, mãe, como está o meu pai? A pessoa falava assim, bom dia, mãe, como está o pai? Assim, e as outras conversas, tudo não era
não era a minha filha falando, eu sabia, eu falava para todo mundo, não é mais a minha filha, não é mais a minha filha falando. Então, assim, há uns 2 meses atrás, antes dela falecer, eu já tinha aquele pressentimento que ela era morrido, porque eu não conseguia falar com ela, sabe? Fui na delegacia da cidade, fiz uma denúncia, infelizmente não saiu nem da delegacia, porque quando se faz uma denúncia no interior do Pará, vai para Belém, de Belém vai para São Paulo para poder fazer as investigações, né? E não saiu nem da delegacia, não foi homologada, algo assim, não sei como se fala. E ela estava em cárcere privado no Brasil de São Paulo? Então, a gente tem duas histórias, né? Segundo eles, ela saía, ela fazia vendas, né? Essas vendas de porta em porta, venda de produtos de catálogo, que eles falam, né? Então, segundo eles, ela vendia muito bem, porque ela era articulada, que ela saía e conhecia a gente assim. A própria amiga que frequentava a casa conta que todas as vezes que ela via a Átila estava na casa apática, que parecia doente. Inclusive, na versão desta amiga, a Simone falou que era uma sobrinha dela que foi tirada do seio familiar por ela ter sido vítima de violência e ela ter problemas mentais. E assim criei essa amiga, porque todas as vezes que ela ia na casa, ela via a Átila apática, né? E realmente ela demonstrava ter problemas, sem levantar grandes suspeitas até para a própria Átila, né? Então, coincide essa versão com a suspeita da mãe, que ela foi mantida aqui em cárcere privado, porque os próprios vizinhos falam que nunca viram Átila na rua. A própria amiga deles fala que visitava a casa, às vezes que ela foi na casa, a Átila estava deitada no sofá, estava abatida num canto da casa. Ela, inclusive, comenta que uma vez ela chegou a ver a Átila passando mal. Que ela presenciou a Átila vomitando e passando mal. Mas existe, sim, a possibilidade dela ter sido, sim, mantida em cárcere privado, porque ninguém mais viu a Átila viva, a Átila altiva, ninguém mais falou com a Átila por chamado, nem as amigas e nem a mãe. Ficou numa linha tênue. Né? Ficou maneiro porque elas podiam sair, mas podia sair com eles. Né? E ela era uma menina vulnerável, estava bem ludibriada por eles, né? Enganada. Né? Ela fazia as caminhadas dela na praia, sempre com os dois, ou ao menos um dos dois. Né? Ela estava acostumada a andar todos os dias com eles. Né? E é bem provável que já tivessem pensado nisso quando incentivavam ela a fazer essa caminhada. Criaram um cotidiano. Sim. Que dentro do cotidiano, sim, uma fatalidade aconteceu. Sim. Quem faz o boletim de ocorrência? É um corpo encontrado? É a Simone que vai à delegacia? Como é que ele vira um boletim de ocorrência? Olha só, como eles foram andar na praia, apareceu aquela névoa que envolveu o corpo da Átila e ela sumiu, o que ela fez? De imediato ela chamou os bombeiros. Ela foi no bombeiro, só que o bombeiro tem que chamar o salva-vidas. Ou seja, o bombeiro não é o bombeiro que faz o atendimento de salvamento aquático, vamos dizer assim. Chamaram, ele foi lá, mas não iam achar nada. Porque era noite, é escuríssimo, é um local escuríssimo, acidentado. E diz ela, o que não foi constatado, que foi até a delegacia, e tentou fazer uma notícia do afogamento, ou seja, desaparecimento, que provavelmente seria o afogamento. Diz ela que o policial que estava lá disse que precisa de 24 horas para que haja o boletim de ocorrência. Isso não é verdade. Isso não se faz. Você vai a uma delegacia de polícia, é dado o primeiro andamento. O primeiro andamento de imediato é achar o corpo. Já liga para o corpo de bombeiros, já liga para a polícia militar, já liga para cá, já liga para ali. Ou seja, tudo isso foi feito. E ela fez o boletim de ocorrência quando o corpo foi encontrado. Ou seja, no outro dia, por conta da maré de retorno, o corpo foi encontrado. Então, o primeiro boletim que foi feito foi encontro de cadáver, encontro de corpo, morte esclarecer. Foi quando eles já tinham deixado o nome e telefone, ligaram, eles vieram e viram. Foi quando eles fizeram um boletim de ocorrência, que eles estavam andando na praia, com a água pela canela,
e justamente desceu uma névoa, ou seja, um nevoeiro veio repentinamente, quando eles olharam para o lado, a menina tinha sumido. Ou seja, Que é esse texto que vocês encontram, esse inclusive, texto nós vimos na casa da Simone, é isso? Que a justamente Simone escreveu. rascunhado para que se falasse. Esse texto nós achamos, o corpo foi encontrado no dia 3 de julho. Esse texto nós encontramos quase um mês depois. Ela tinha a cópia do boletim de ocorrência, entendeu? Então você não havia necessidade de aquilo foi claro que ela rascunhou para falar na delegacia, quando ela fosse lá identificar o corpo. O que eles alegam? Eles alegam que não, que a morte de Átila foi acidental. Segundo eles era um dia de jogo do Brasil, né? O dia do crime foi o dia do jogo do Brasil. Eles teriam saído para caminhar e Átila deixou o óculos dela, as coisas dela na mão de Sérgio e de Simone, sentados na beira da praia. E, segundo ambos, tá? Átila estava com água pelo tornozelo e veio um nevoeiro e nesse momento Átila teria desaparecido. Eu nunca vi alguém se afogar com água pelo tornozelo. Foi comprovado que teve nevoeiro? É possível comprovar que teve nevoeiro naquele dia? Alguém mais viu? Ou, sei lá, tem registros meteorológicos que comprovem, porque eles estão inventando uma história que precisa de comprovação. Então, existem nos autos, né, registros de que no dia não teria tido nevoeiro. Depois, num outro, diz que sim, pode ter nevoeiro. Então, é uma questão assim que ficou duvidosa, porque, segundo eles, no dia... a praia estava cheia de gente, era 7 horas da noite, estava frio, mas a praia estava cheia de gente, que inclusive haviam pescadores, barraqueiros, né, que inclusive teriam ajudado supostamente a procurar a Átila no momento do desaparecimento. E não tem câmeras, né, pelo caminho? Não encontraram, foram buscadas câmeras de vídeo, inclusive eu, né, cheguei juntamente com a família a buscar nos redores da casa, os locais por onde eles teriam passado, né, câmeras, e as câmeras que a gente encontrou não gravavam. A equipe de investigação da Delegacia de Mongaguá também fez essa busca por câmeras e não foi encontrada câmeras que pudessem ter registrado eles caminhando ou de carro, saindo ou chegando. Lamentavelmente não se conseguiu essas câmeras de vídeo. Quando saiu o laudo pericial, isso foi assim uma coisa em sequência, né? Quando saiu o laudo pericial, nós vimos que a menina dava uma taxa muito grande de drogas e bebida, o álcool etílico. Nós pegamos esse laudo, levamos até uma farmacêutica, amiga nossa, e ela falou assim: Rui, esse laudo, pela quantidade de droga que essa moça ela tinha no corpo e a quantidade de álcool, ou seja, ela não conseguiria andar. Eles falaram que naquele dia a menina estava muito animada, eles falaram, e eles saíram para passear, andaram da casa deles até a praia, praticamente uma linha reta. Nós fizemos a linha que ela falou que havia andado com a menina. Deu 1.130 metros, ou seja, uma distância considerável. Uma menina que era um pouquinho pesada, era um pouquinho robusta. E nós achamos estranho por quê? Porque para ir para o outro lado da estrada, tem a mureta da estrada e tem aquela tela, que dá uma medida de 2 metros mais ou menos. Eles teriam que pegar a esquerda e subir a passarela, que dava 3 lances pesados. Segundo a Simone, ela sofria de depressão, de alguns problemas psicológicos, e aí ela fazia uso de remédio controlado. Simone fazia uso. E, segundo ela, esses remédios ficavam na prateleira, tá, do banheiro, e se
Átila tivesse ingerido esses remédios, seria por conta e vontade própria dela, ela não teria conhecimento. Segundo Simone, foi isso que aconteceu. E ela falou que a moça estava passando por depressão. Nós até entendemos que ela tivesse preocupada, justamente pelo encarceramento que ela estava se encontrando, a menina, no caso a Átila, né? Foi ministrada droga a ela, foi constatado um exame pericial. E nesse dia, segundo a mulher, o Sérgio e a mulher dele, eles fizeram uma festinha lá, onde ela tomou uma batida de vodka, segundo ela, né? E o médico, ele que prescreveu esses remédios antidepressivos, ele prescreveu para Átila ou para Simone? Para Simone, prescreveu para ela. A droga não foi para Átila, foi para Simone. E provavelmente ela deu para a menina, porque a menina tinha esse remédio no corpo. E quando se ofertou o primeiro laudo, nós fomos avisados lá pela médica legista que a moça estava grávida. Ou seja, a criança estava formada já. E a criança veio a falecer também. O Sérgio, ele assume. Na primeira vez em delegacia de polícia, ele falou que ele teve uma relação consentida com Átila uma vez. No júri, ele falou que foram 2 ou 3 vezes, né? E ele confirma que é muito provável que seja o filho dele. Por quê? Porque ela não teve mais relacionamento com terceiras pessoas, ou seja, ela estava dentro da casa. Mas o que a investigação leva a crer, e os indícios são todos nesse sentido, foi que ela veio para cá para ter um filho e dar o filho para o casal. Até porque a Simone queria muito ter um filho, mas ela não podia ter filhos, né? Há informações que, inclusive, ela chegou a negociar com uma conhecida, uma gestante que venderia o filho para ela, né? Antes dos fatos. Ele assume que teve algumas relações sexuais com ela, né? Não assume que o acordo seria ela dar um filho para eles. Isso eles não assumiram em nenhum momento. Era um filho ou seriam 2 crianças, 2 filhos que ela teria que dar? Nas conversas anteriores da vinda da Átila aqui, em Itanhaém, ela conversava que daria 2 filhos. Inclusive, as conversas eram antes dela estar grávida, né? Então, são filhos futuros, ela daria para o casal que ela estava vindo aqui em Itanhaém. O que nós concluímos, vamos dizer assim, em cima dos indícios que nós colhemos? Ela veio para cá para trabalhar e veio para cá se envolver com a religiosidade específica, né? Ela quis desistir. Quando ela quis desistir, foi quando provavelmente o encarceramento dela foi acirrado. Foi quando eles decidiram abrir várias contas no nome da moça. Ela abriu várias contas. Se inscreveu-se em vários seguros. Montou a empresa no nome dela, tudo no nome da Átila, no nome dela. E começaram, vamos dizer assim, idealizar o dia que iam fazer isso. É impossível que a mulher, a Simone, não saiba que ela estava grávida. Uma mulher conhece outra. 4 meses de gravidez, a coisa já está bem visível já, não é? Tem os enjoos, tem aquela série de coisas. Em nenhum momento ela foi levada ao médico. Não se constatou isso para o pré-natal. Foi quando eles idealizaram e foi quando eles decidiram que seria aquele dia. Ou seja, ela procurou maré de retorno na meteorologia, obteve aquele dia uma maré de retorno, ela foi até a praia com a menina, entraram com um carro lá na areia que dava para entrar, nós fizemos o mesmo trajeto com o carro, pegaram a moça que estava praticamente desacordada, não tiveram, vamos dizer assim, trabalho algum para que ela se defendesse, puseram-na na água e simplesmente afogaram. Ou seja, o homicídio foi aí. Soltaram, devem ter levado bem para lá, ou seja, viram que a maré, se no outro dia era de retorno, eles viram que a maré não era de retorno naquele dia. Levaram, esperaram um pouco,
Segundo eles, ficaram procurando a menina, que acharam até que ela não estava na água, porque eles estavam andando com a água pelo tornozelo, pela canela. Não tem buraco ali, assim. Ou seja, o local que eles escolheram para fazer o trabalho, foi um local onde ninguém iria, e seria um local totalmente inadequado para que se caminhasse. Um dia de chuva, um dia de frio, ou seja, nós temos 2 quiosques lá. Nós temos um quiosque que é de um senhor, e esse quiosque daqui é do filho desse senhor, né? Nenhum abriu. E julho já é férias. E aquela noite, nenhum abriu. As casas que tem ali são casas com muros altos, então não fica ninguém ali naquela região. Então ela escolheu uma segunda-feira à noite para andar, não é? Justamente porque não ia ter ninguém lá para ver isso daí. Como foi o julgamento deles? O que eles mudaram, se mudaram? Eles continuam unidos, um começou a atacar o outro? O que foi o julgamento? Eles se separaram, né? Não eram mais um casal no julgamento, veio essa informação no interrogatório, eles informaram que não estavam mais juntos, embora o advogado tenha sido o mesmo para os dois, né? Não mudaram nada, praticamente nada do que haviam dito nas outras vezes em que foram ouvidos, tanto na polícia quanto na primeira fase em juízo, né? Sempre negando. A defesa quis inventar, chegou a cogitar uma tese que ela teria se suicidado, né? Coisa que os próprios réus negaram quando foram interrogados. Não, ela não tinha motivo assim. A própria Simone falou expressamente isso no interrogatório em plenário dela. Não, ela não tinha motivo nenhum para se matar, ela estava feliz, segundo a Simone, né? Mas o ponto que comprovou para mim e para os jurados com certeza que eles mentiam foi que nessa história que eles inventaram de como o afogamento teria ocorrido, naquela névoa toda que chegou, o Sérgio, que foi ouvido primeiro no interrogatório, disse que quando eles voltaram de caminhar de Mongaguá, da divisa de Mongaguá até aqui, até o ponto em que ela se afogou, eles pararam no quiosque, que eles costumavam parar sempre, né? Sentaram no quiosque, conversaram lá na mesa. O Sérgio falava que o quiosque estava cheio, até por causa do Jogo do Brasil, que havia música, né? E que ficaram lá quando chegou a nevoeiro e não viram mais a Átila. Já a Simone, nesse ponto específico, quando foi interrogado no plenário, desmentiu o Sérgio. Disse que o quiosque estava fechado. Também no julgamento, o outro ponto, o Sérgio alega que o fato da vítima estar grávida, provavelmente dele, né, isso não teria qualquer problema com relação a Simone. A Simone entenderia. Eles iam ter esse filho como se fosse... Eles iam adotar o filho, né? Não seria mais da Átila, não seria da vítima, o filho seria do casal de acusados, né? E isso seria uma coisa que, segundo o Sérgio, no interrogatório dele, a Simone levaria de boa, entenderia, porque ela, segundo ele, ela conhece ele, né? Ela saberia que ele teria feito isso, engravidado a menina, por bem do casal, para que ela pudesse ter o filho que ela sempre queria, né? Ao passo que a Simone negou. Não, em nenhum momento eu ia aceitar isso, eu ia entender isso, né? E, em princípio, a Simone nem sabia que ela estava grávida. Ela alega que não. Há informações nos autos, inclusive, de uma testemunha que frequentava a casa dos dois, que ela presenciou a Átila vomitando muito no banheiro, e a Simone vendo isso, não deixando a testemunha ajudar. A testemunha pediu, vamos levar ela para o médico. Não precisa de médico, ela não gosta de médico, né? O que também dá indício de que ela sabia assim que a menina estava grávida. A gravidez da Átila pode ter antecipado a morte da própria Átila, não? Sim, pode ser. É o que eu falei, é tudo muita suposição. Nós não temos nada concreto a esse respeito. Mas sim, é possível que o plano deles, que eu acredito que já foi premeditado, que já queriam matar para receber o dinheiro, né, com essa gravidez, obviamente, teve que ser antecipado. Descobrir se eles têm algum transtorno de personalidade ou alguma doença mental faz parte, foi necessário, não foi, se foi descartado, é pura maldade? Não teve nenhum... Para que se examinasse isso pericialmente, né, deveria existir uma dúvida razoável a esse respeito da sanidade. Não havia,
né? Não havia nenhuma dúvida no processo, não foi levantado isso, de que algum dos dois, não saberia o que estava fazendo por causa de um transtorno. Não se cogitou isso não, em nenhum momento. Na verdade, eu repito, mais do que adoradores de luxo, eles eram adoradores de dinheiro. Queriam efetivar os seus golpes para enriquecer. Era apenas uma isca. Sim, porque, era periférico. Em princípio, pessoas mais... Foi exatamente isso. Mais, eles utilizavam isso para pegar, para buscar... mais vulneráveis, pessoas mais vulneráveis. Para buscar pessoas vulneráveis para serem suas vítimas. Foi isso. E os seguros de vida que eles tinham feito, inclusive, antes, eles alegam o que durante o plenário? Quando questionados, se foram questionados? Eles alegaram que mesmo antes dela chegar, ela já conversava com eles no Messenger e já tinha um carinho especial com eles só de conversar no Messenger. E aí ela já ia fazer um seguro de vida? Exatamente, só como única beneficiária que ela se quer conhecer pessoalmente. Essa é a alegação deles. A Simone nega conhecimento, né? Ela alega que só tomou conhecimento depois da morte da Átila, desses seguros. Só que há informações, inclusive de uma das seguradoras, que todo procedimento para contratar o seguro de vida em nome da Átila foi feito com todos os dados da Simone, né? Desde o celular dela, o e-mail dela, né? E os prêmios mensais foram pagos com cartão de crédito da Simone. Está demonstrado isso também pelas próprias seguradoras, né? Então, tudo isso vai somando, né? Por isso que eu digo, não havia uma prova direta, né? Mas os indícios veementes eram muitos, né? Tudo se conjuntamente analisado levava à conclusão segura de que os réus mataram a vítima para ganhar o dinheiro do seguro mesmo. Eles foram julgados pelo quê? E foram condenados pelo quê? Eles foram acusados, né, por um homicídio com 4 qualificadoras, foram acusados por crimes de estelionatos consumados e tentados e foram acusados por crime de aborto, né, porque a menina estava grávida e tudo indica que eles sabiam disso e ao matar, eles também mataram o feto, né, e a acusação foi totalmente acolhida pelo Conselho de Sentença, os jurados os condenaram por todos os fatos aí imputados, né. Quais são os qualificadores? Eles foram acusados por homicídio por motivo torpe, homicídio mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima porque ela estava dopada, né. Houve também a qualificadora de assegurar a execução em vantagem do outro crime, que era o estelionato, que era o motivo principal, né, para eles. A morte era um detalhe para esses acusados, né, e também pelo ter sido contra a mulher, né, também um feminicídio. Eles foram condenados a quantos anos de cadeia? Com a condenação integral dos crimes que eles foram acusados, o juiz-presidente, então, fixou pena de 34 anos e 8 meses para os dois, né? E, repito, ainda está em grau de recurso. Eles apelaram, o Tribunal de Justiça vai examinar, né, tanto a condenação quanto a pena aplicada. Segundo o Sérgio, se ele soubesse que ela estava grávida, ele iria contar para Simone. Em seguida, Simone é ouvida e Simone fala: de jeito nenhum, eu me senti super traída, eu não sabia que ela estava gestante, eu não sabia que ele tinha tido relação com ela, né? E, inclusive, não estou mais com ele, né? A gente não sabe se, de fato, ela falou isso porque é verdade ou se ela falou isso para tentar reverter a questão Ela recebe uma pensão por morte do pai, que foi militar, né? E, no caso dela... vier a contrair matrimônio ou viver em união estável, ela perde. Nós não fizemos nada, mas de alguma forma, né, ficaram sabendo que ela era beneficiária desse seguro e esse seguro foi cortado no decorrer do processo. Então a gente não sabe se essa negativa dela se refere verdadeiramente ao fato dela se sentir traída ao saber que a Átila estava gestante do marido, ou se é alguma desculpa para tentar reverter a questão da pensão, apesar que ela confirma que ela vive em união estável com ele já há mais de 10 anos, acho que 15 anos, se não me equivoco.
Ou seja, golpe atrás de golpe nesse casal. Exatamente, até com relação a isso é um golpe. Porque ela recebeu indevidamente uma pensão que não lhe correspondia. Quem era esse casal? O que vocês levantaram deles? Eles trabalhavam, não trabalhavam? Eles viviam de quê? Quem era o Sérgio e a Simone? Então, a gente teve aí, a única pessoa que a gente conseguiu conversar foi uma amiga deles, que frequentava eventualmente a casa deles, que não sabia sequer dessa seita a que eles adoravam, né? A quem eles pertenciam, mas que falavam que ele fazia Uber, que ela vendia produtos de cosméticos, de beleza, né? Enfim, pequenos bicos, né? Eu entendo isso, que eles viviam de pequenos bicos, eles não tinham uma profissão definida. Aí vem na história a irmã do Sérgio, que conta que, na verdade, ele sempre viveu de golpes. Ele, inclusive, chegou a abrir uma empresa, uma época, isso aqui na cidade de Guarulhos ainda, e as pessoas que se registravam nessa empresa, me parece que tiveram seus documentos clonados e onde fizeram golpes com essas pessoas. E me parece que, na época, pelo fato do pai dele ser conhecido naquela região, foi feito acordos, pagamentos, não sei, fato é que essas denúncias não subiram, né? Não seguiram adiante. Mas a irmã dele, de Sérgio, conta que ele sempre viveu de golpe, inclusive eles perderam uma casa que ela teria ficado até sem ter onde morar em decorrência de um golpe que o Sérgio teria aplicado. O estelionatário, ele é um profissional de carreira. É interessante a gente observar as notícias a respeito, estou falando de estelionatários no geral, que é assim, o indivíduo muito jovem, ele de alguma maneira já é pego, com algum tipo de golpe. Tá? Aí passam-se os anos e esse indivíduo continua. É aquele que leva o crime como profissão. Não tem melhor, né, indivíduo que represente, né, o crime como profissão do que o estelionatário. E é interessante que você observa que esse indivíduo, eventualmente já lá com 50, 60 anos, 70, de repente ele é pego novamente. E ele continua estelionatário. Aí vai se levantar a vida dele, né? A capivara dele é enorme, porque começou lá na adolescência e ele foi se segurando ao longo dos tempos, a vida toda, com golpes aplicados aqui e ali. Então, na verdade, ele vai se utilizar de qualquer meio que prenda a atenção de alguém, que alguém se interesse. Eles chegaram a perder uma casa em função de falcatruas e rolos. A família dele. Que ele fez esses rolos. Sim, a família dele, com os pais e a irmã. Eles chegaram a perder uma casa. Porque é interessante que essa irmã comenta o seguinte: olha, meu pai sempre tentou ajudá-lo, segurar os problemas que ele entrava. Então ele dava um golpe aqui, surgiu o problema, o pai ia lá e resolvia. Cobria o que ele tinha retirado da pessoa. Sempre estava dando um jeito, até que chegou o ponto que perderam a casa, em função desses golpes dele. Então ele já é um profissional. E tem outro detalhe, nem todo estelionatário é um psicopata. Mas neste caso especificamente, eu vejo no Sérgio um psicopata estelionatário. Porque ele foi muito além do que, em geral, um estelionatário faz. O estelionatário ele pode acabar com a sua vida. Ele vai tirar o último dinheiro que você tem no bolso para você tomar um ônibus, para você comprar um remédio para você ou para sua mãe. Empatia zero. Empatia zero ou empatia seletiva. No caso de uma pessoa que não seja psicopata. Mas o Sérgio, ele chegou num ponto, né, que eu já vejo traços muito fortes aí de psicopatia. Porque o caso com a Átila, ele foi muito bem planejado. Quando você diz que o estelionatário vai até o fim da vida sendo estelionatário, se ele não for um psicopata, o estelionatário também é um transtorno de personalidade? A pessoa é e acabou, ela nasceu assim, ela não tem como mudar? Ou é apenas um malandro da vida? Olha, não dá para estabelecer, né, que seria uma psicopatologia. Mas é evidente que esse indivíduo, essa figura que a gente está falando, né, ele tem alguns traços de personalidade que acabam levando a ter uma vida como essa, né? É uma realidade que a gente encontra pessoas, né, que nós encontramos pessoas que gostam
da delinquência. Eles gostam dessa vida do crime e faz disso o seu trabalho. Não são pessoas extremamente violentas, em geral não chegam a vias de fato, a provocar lesão corporal ou a morte, mas gostam desses golpes. Eles vivem um momento da vida mais equilibrado, mas acabam, né, eles são muito suscetíveis, eles são muito atraídos por esse tipo de comportamento. Isso é interessante. Esse indivíduo que tem como crime, né, uma forma de viver, a profissão dele, ele pode ser fronteiriço. Fronteiriço é outro nome que a gente dá também para o psicopata. Então, os profissionais clínicos já sabem. Tá? Especificamente, o Sérgio, que a gente está tratando aqui, eu acho que ele tem todas as características, até pelo desfecho dessa história, né, pela frieza, né, como foi tudo muito calculado, planejado nos mínimos detalhes, né, eles foram só traídos pelo narcisismo dele, pelo excesso de confiança, achando que ninguém iria perceber, né, nessa ganância. Porque se eles tivessem feito a coisa, né, não tanto com tanta sede ao pote, porque parecia que estava tudo muito fácil. O Sérgio tem a característica forte de psicopatia. A Simone, ela seria uma psicopata também? Sim, não, por que não? Não, eu não vejo ela como uma psicopata, eu vejo ela como uma dependente. Né, uma personalidade frágil, né, muito dependente deste homem, tá, que é bem característico. Psicopata com psicopata não dá certo, porque os dois vão acabar se matando. Né? Não tem sentido isso. Você me ensinou que psicopata não se junta com psicopata, ele precisa de uma boa ferramenta. Exatamente. Não outro que venha, né, a confrontá-lo o tempo todo, não dá certo. Já que eu sou o cara, né, como é que eu posso ter outro competindo comigo? Não dá certo. E ela me parece essa muleta, muito, muito bem azeitadinha, né? Ele manipula essa mulher perfeitamente para que ela faça. Não que ela não tenha responsabilidade, porque ela sabia o que estava acontecendo ali e sabia o desfecho. Né? Mas ela serve, ela se prontifica a fazer isso em função dessa dependência que ela tem desse indivíduo. E aí eu acho que entra um pouco de medo. A Átila acabou sendo enterrada aqui lá em Itanhaém, é isso? Eles precisavam de enterrar, apareceu um acidente, né, uma morte acidental, para eles pegarem os apólices seguros de vida. Então eles enterraram minha filha numa gaveta no hospital de Itaim, no cemitério de Itaim, em São Paulo. A gente foi lá, uma pessoa fez questão de escrever na lápis lá, eu te amo. Segundo a Simone, foi ela que escreveu, mas assim, ela não, eu amava a Átila e fez tudo isso, né? E a Átila continua enterrada em Itanhaém, vocês não levaram ela para Goiás? Não levamos porque financeiramente a gente não conseguiu. E aí quando ela fizer 5 anos que o corpo tiver, que é 5 anos que tira, né? Aí 5 anos eu quero fazer a cremação e jogar no mar, que era o sonho dela. Ela sempre falava e quando ela viu uma cerimônia assim, jogando as cinzas no mar, ela achava muito bonito, então eu quero fazer dessa forma. Quais eram os sonhos da Átila? Quem era a Átila? A Átila, ela era uma menina muito sonhadora. Então, assim, minha filha, desde pequena, ela sempre gostou de estudar. Ela sempre sonhava em fazer direito. E, assim, ela fazia peças, ela ensaiava, tipo, fazendo uma defesa, né? Em um julgamento, ela tinha vários CD, ela tinha livros de direito, ela sempre comprava. Isso foi desde pequena, não foi uma coisa, um sonho depois de grande, não, foi desde pequena. E assim, era uma menina sonhadora. E todos os cursos que ela via, que ela tinha chance de fazer, ela fazia. Sempre foi de correr atrás, sempre trabalhou cedo, era bem reservada, sempre cantou na igreja. Naquele ano que ela foi para a casa deles, tinha um ano que ela não estava frequentando a igreja. Tinha saído dos caminhos do Senhor. E a gente tinha muitos sonhos em ver ela bem, em ver ela ter sua casa, ter sua formatura, né? E, infelizmente, tudo isso aconteceu. Era uma menina apaixonada pelo pai dela, porque ele sempre trabalhou na estrada. Então, assim, sempre ela sentia quando acontecia alguma coisa com ele, quando ele não estava bem.
E era muito família. A Átila parece para mim, pelo tudo que eu li, que ela estava muito vulnerável, com problema de autoestima e tudo, mas também com pouca segurança ao seu redor, né? Porque esses predadores, se também percebem que a vítima tem quem olhe por ela, eles se afastam um pouco mais. Digo assim, muito próximo. Se é uma mãe, às vezes um pouco mais nervosa, pega o celular da filha. Exatamente. Chegou exatamente no ponto. A Átila, ela estava vivendo uma situação de conflito com a família, eles tinham acabado de passar por uma perda patrimonial muito grande, então ela perdeu a casa, perdeu o comércio, né? Teve que se sujeitar a fazer coisas, a trabalhos que ela não queria, né? Por exemplo, trabalhar de vendedora no lugar, fazer bicos para poder ajudar a sustentar a família, né? Então ela estava fragilizada sim com relação à família. Então tinha aquela quebra da confiança familiar, juntamente com a autoestima. Naquele momento ela estava um pouco fora do peso, então ela tinha sim o desejo de emagrecer, de ficar bonita, né? Sucumbiu a essas falsas promessas e ela não visualizou nenhum risco, mas nas conversas trocadas com as amigas, tem lá, mas isso não é perigoso? Você conhece eles? E ela fala, não, amiga, se eles não me tratarem bem, vocês me ajudam a voltar ou me protegem, pede aí para as pessoas aí da religião de vocês me protegerem, por favor, eu estou indo para um lugar que eu não conheço, com pessoas que eu não conheço, por favor, vocês me protejam. Então, ela tem um certo receio, mas ela prefere acreditar que essas promessas vão ser concretizadas. Ela tem aquele gatilho, aquele instinto de cuidado. Isso não é, mas ela mesmo assim atravessa, né, a porteira ali, ela vai. É a primeira vez que ela saiu do convívio familiar e veio para uma cidade diferente, né? Lamentavelmente, a família estava passando por uma situação financeira também muito difícil, porque senão a família teria vindo antes de que tivesse acontecido isso, a família teria vindo visitá-la, teria talvez evitado que esse mal tão grande acontecesse. Porque se eles tivessem vindo a Itanhaém, eles teriam visto que, na verdade, não existe o emprego, que não existe aquela coisa toda que ela contou, e teriam seguramente levado a Átila de volta. Eles foram presos, estão presos, foram condenados. A cadeia corrige estelionatários, principalmente psicopatas, ou ela apenas vai ser um tempo dessas pessoas não agindo? Cadeia não corrige. Cadeia não corrige. Estelionatário, psicopata, não. É um tempo que ele está ali, talvez, para aprimorar um outro golpe, pensar a respeito, né, do que ele errou, do que ele não deveria ter feito, qual é uma outra estratégia. Provavelmente, quando sair, que eu não acredito que eles vão ficar muito tempo na cadeia, né, pelo sistema que é adotado aqui no Brasil, a gente sabe que não fica. Vão ser excelentes, né, detentos, um comportamento ótimo dentro da cadeia, acabam virando líderes, conselheiros dos outros, é sempre por aí, né? E aí a avaliação criminológica é sempre positiva. Tá ótimo, tá perfeito, equilibrado, encontra Jesus, aí a religião, né, seja ela qual for, deixa de ser satanista, cristão. Exato, e vai para uma outra religião aceita, muito mais aceita, né, valorizada. É bem melhor você falar, né, que encontrou Jesus do que praticar uma seita satanista. E olha que incrível, uma pessoa que adorava o diabo passar a adorar Jesus, olha, tem uma grande história para contar e te converter a ele, né? Exatamente, e aí ele pode pôr até na conta de Satã, né, toda essa desgraça que aconteceu na vida dele, o que esta seita me levou a fazer. E como ele tem força, ele venceu até o Satã. E ele venceu, exatamente, muito provavelmente. Daqui a pouco ele está na rua, ele está aprimorando. Pode ser que ele volte com essa Simone, pode ser que ele encontre outra para manipular. Essa já não tenha mais, mas vai ser descartada. Se ele entender que ela não serve mais para nada, descarte e ele vai passar para outra. Como evitar novas Átilas? O que você diria para as pessoas ou não caírem em estelionatários, ou pelo menos não serem tão alvo fácil, como muitas das vítimas, infelizmente, parecem estarem prontas para aquele lobo mau chegar?
Exatamente. É sempre uma via de duas mãos, Beto. As pessoas, às vezes, não entendem isso quando a gente fala da vitimologia. Acho que a gente está colocando a culpa na vítima. Não é isso, gente. Nunca a gente coloca a culpa na vítima. A não ser em situações muito específicas, né, em que aconteça um crime, legítima defesa, tal. É outra história. Mas nesse tipo de associação, é muito característica a vítima que ela está ali. Tá? Com todas aquelas características, com todas aqueles traços de personalidade, com todas aquelas fraquezas, né? Com um entendimento da vida um pouco distorcido, meio perdidas, não sabem o que fazer, como conseguir, né? E aquele interesse em receber a coisa meio fácil. Tá? Isso é o mote. É isso que o estelionatário vê. Todo golpe que ele vai criar é em cima do que? Ó, eu vou te oferecer uma coisa, uma vantagem muito boa. A história do bilhete premiado é isso. Aquelas pirâmides também, né? Das pirâmides, tudo isso. Ó, você vai ter um ganho espetacular. Em geral, financeiro, chama muita atenção. E tem uma série de pessoas dispostas, estão preparadas para entrar na conversa de um estelionatário. E o estelionatário, como ele tem essa visão de fora, né, não tem escrúpulos, ele vai avaliar ali qual é a melhor estratégia e realmente essas pessoas compram essas histórias e entram de cabeça. E como não entrar de cabeça? Como não entrar? É algo difícil da gente controlar. Se eu te falar aqui que, olha, educação, políticas socioeconômicas, não é porque é algo da pessoa, faz parte da personalidade. Como é que a gente controla isso? A carência, a autoestima baixa estão... Autoestima, carência, situação adversa, vontade de aparecer. Essa história do indivíduo do Tinder tá claro aquilo. Né, o que ele fazia, as pessoas deixavam de enxergar determinadas coisas. Né, por aquela história que ele conta ali, muito boa, de muito dinheiro, Príncipe Encantado. Todas as possibilidades do Príncipe Encantado. Você vai falar, poxa, mas em 2022 tem ainda pessoas que caem nisso? Tem. E, infelizmente, nós teremos sempre. Não dá para controlar. Então, outras átilas aparecem. Isso é o tempo todo. Não com esse desfecho. Ainda bem que a maioria não é com esse desfecho trágico. Mas é um grande golpe. Porque o estelionatário, ele tira o que você tem. Ele pode não te matar fisicamente, mas ele te mata socialmente. Socialmente, emocionalmente, psicologicamente. Total. Ele mata a confiança no outro. Mata a confiança, a credibilidade, né? Todos esses sentimentos, e até para você viver socialmente, né? Que você precisa. Mas, infelizmente, não tem mágica, não existe política sociocultural para que você abra os olhos dessas pessoas. Contanto que é uma minoria, ainda bem. Né? A maioria percebe que alguma coisa não vai bem. Pode até num primeiro momento entrar, mas falar, não, mas isso aqui está muito fácil, isso aqui está vindo muito fácil, é muito, sabe, é muito dinheiro, como é que de repente... Né? Se fosse tão fácil assim, todos seriam milionários, todos estariam muito bem, porque é uma facilidade incrível. Então, você tem que desconfiar. Mas tem pessoas que passam até por cima disso. Às vezes está muito claro. Está muito na cara que aquilo não é correto, que aquilo não vai dar certo. Mas as pessoas entram mesmo assim. Religiões satânicas, elas são hedonistas, elas gostam do ser humano. Elas precisam do ser humano vivo. Eles querem a vaidade do ser humano. Exato. Eles não querem a morte de ninguém, não querem o sangue, eles não se alimentam do sangue. Só que daí tem o cinema também que ajuda. Tudo, é uma boa história a ser contada. Então, a figura como mesmo, filme né? de terror é ótimo. Como a figura, né, do Satanás. Porque não existe algo mais material e que lide melhor com a vaidade humana do que Lúcifer, do que Satanás. Ele é o epíteto disso. Ele trabalha com o que existe de mais humano. Ele é um anjo que está aqui e lida e sabe lidar muito bem, né, com todas essas características do ser humano. Então é bem por aí mesmo. Ele é um prazer pelo prazer. Prazer pelo hedonista, nihilista. E elas oferecem isso. Né? Então isso pode ser assim muito sedutor para muitas pessoas. Agora, o que a gente vê são curiosos
né, que nem sabe direito o que é isso, pegaram uma informação aqui, outra ali, jogam, você vê que não tem fundamentação nenhuma, o cara pega ali e compra na internet 3 figurinhas de plástico de Satã, decora um chavão, né, e as pessoas compram aquilo como se fosse absolutamente, né, perfeito, certo.